Vou gravar aqui. Esperar um pouquinho. Prontinho, já está gravando. Então, voltando lá para onde nós estávamos. Vou compartilhar com vocês aqui. Aqui apareceu a minha apresentação de slides aí para vocês? Sim, apareceu. Professor, a dúvida já, de novo, essa amplitude total, o que é ela? O nome, esse nome, ele significa o quê? Excelente pergunta, Felipe. Eu vou voltar lá na nossa tabela de distribuição de frequências para mostrar para vocês, tá? Toda tabela de distribuição de frequências, ela tem duas amplitudes. Uma é chamada de amplitude total ou amplitude da amostra. Peraí, tem gente pedindo para entrar. Amplitude total é a diferença que tem entre o maior dado e o menor dado. Por exemplo, ó, aqui está indo do 4 até o 16. Eu tenho que imaginar como se fosse um leque que está abrindo do 4 até o 16. Portanto, a amplitude é 12, 16 menos 4. Isso é amplitude total ou amplitude da amostra. Aí eu tenho a amplitude de cada uma das classes. O que é a amplitude de cada uma das classes? Que a estatística denomina a amplitude de cada uma das classes pela letra H minúsculo. A amplitude de cada uma das classes é cada uma das classes está indo de quanto até quanto. Esse valor ele tem que ser fixo. Por exemplo, ó, aqui está variando de 2 em 2 em cada uma das classes, tá vendo? Ó? Então, isso é o que a gente chama de amplitude da classe. Está indo do 4 até o 6, do 6 até o 8, do 8 até o 10, do 10 até o 12. Isso é a amplitude de classe. Entendeu a diferença dos dois? Um é a amplitude total da amostra. Diferença do maior, do menor para o maior. Quando eu falo de amplitude da amostra, é a diferença entre o maior e o menor da amostra como um todo. Quando eu falo em amplitude de classe, é a diferença entre o maior e o menor de cada uma das classes. Essa é a amplitude das classes. Isso tem que ser sempre igual, tá? A amplitude tem que ser a mesma. O que eu quero dizer com isso? Se eu começo a primeira classe variando de 2 em 2, ó, fui do 4 até o 6, eu tenho que seguir linha por linha, variando de 2 em 2 também. Ou seja, a amplitude de cada uma das classes deve ser sempre igual. Se eu começo variando de 2 em 2, então tenho que seguir variando de 2 em 2. Olhando para esse outro exemplo aqui, ó, vou de 2 em 2. Então, se eu vario de 2 em 2, eu vou sempre de 2 em 2. Se eu vario de 2 em 2, eu vou sempre de 2 em 2. Esses dois itens aqui, como eles são mais fáceis, deixa eu mostrar para vocês já o que é. Indo para o nosso exemplo, lá para a tabela de distribuição de frequência. Se eu perguntasse a vocês quantas crianças de 3 anos há nessa amostra, seria impossível dizer. O que eu posso dizer com tranquilidade é que entre 2 e 4 anos tem 15 crianças. Quantas crianças tem com 3 anos nisso? É impossível de eu dizer. Isso dificulta um pouco para nós da estatística a determinação da moda. Então, nós faremos assim, ó, nós não falaremos em moda, num número que é a moda. Nós falaremos em classe modal nas medidas de tendência central. Lembrando que as medidas de tendência central são 3. Média, moda e mediana. Quando eu estiver me referindo a uma tabela de distribuição de frequências, eu não falarei em valores, em moda, média e mediana. Eu falarei em classe modal, em classe mediana e só a média que realmente dá para calcular e bate, tá, gente? A média eu vou ensinar depois, a média numa tabela de distribuição de frequências. Mas sempre que os dados estiverem numa tabela de distribuição de frequência, eu falarei em classe modal e classe mediana. O que é a classe modal? É a classe, lembrando que classes são as linhas, é a classe aqui que mais se repete. Quem é a classe que tem mais elementos dentro aqui? Quem é a classe que mais se repete? Quem é a idade que mais se repete? É o 40 aqui, ó. Você tem crianças entre 4 e 6 anos, você tem 40 crianças. Portanto, chamamos essa classe aqui de classe modal.
Eu não sei qual é a moda, mas eu posso garantir que a moda está dentro dessa classe, porque é o local onde tem mais crianças. Então, essa é a classe modal. O intervalo que mais se repete nessas idades é o intervalo que varia entre 4 e 6 anos. Isso é classe modal. Então, o que é a classe modal? É a classe que mais se repete. Alguma dúvida no que é classe modal, gente? Ou tranquilo? Peraí que eu vou anotar aqui isso daí. Tá, Felipe. Depois enviar para vocês. Classe, então, ó, quando eu falar na medida de tendência central para dados organizados em uma tabela de frequência, eu não falo mais em moda. Eu sempre vou me referir a classe modal. Então, é classe modal. Não me refiro mais à mediana, não terei um valor específico que será a minha mediana. Eu sempre falarei em classe mediana. Já a média, eu vou mostrar para vocês depois, por isso eu vou deixá-la até aqui em negrito e assim, para lembrar que ainda falta a parte de média, numa tabela de distribuição de frequências, mas eu sempre vou falar em classe modal e em classe mediana. Como é que eu determino a classe mediana? Como é que eu vou achar o meio dessa frequência? Quantos elementos eu tenho aqui? Eu não tenho 100 elementos? Se eu somar tudo, não tenho 100 elementos? Onde está o meio de 100 elementos? É essa pergunta que vocês farão sempre. Quem é o meio de 100 elementos? Concordem comigo que o meio de 100 elementos, o número que divide esses elementos de uma classe em metade para um lado e metade para o outro, ele está numa certa posição ali. Sempre a mediana é uma posição, é a posição que divide os elementos do rol em duas partes iguais, lembrando para vocês do conceito de mediana. O que é mediana? É um número que divide o rol em duas partes iguais, lembrando lá do nosso primeiro bimestre. Aqui, embora eles estejam organizados num dado de uma tabela de distribuição de frequências, eu também consigo determinar, olha, observem, a posição da mediana será os 50,5. Vê se vocês concordam comigo, ó. Se eu tenho 100 alunos distribuídos, os 50 de metade para um lado e metade para o outro. A outra pergunta é, onde está os 50,5 até aqui, ó? Eu olho aqui para a frequência acumulada. Aqui estão os 10 primeiros. Aqui estão os 25 primeiros. Essa classe aqui está do 26º até o 65. Vejam se isso que eu falei para vocês faz sentido para vocês, ó. Nessa primeira classe estão acumulados os 10 primeiros alunos que têm essas idades aqui. Na primeira e na segunda estão acumulados do número 1 da minha amostra até o número 25. Nesse aqui, ó, tá acumulado do 25 até o 65. Se tá do 25 até o 65, 50,5, que é a mediana desse daqui, tá nessa classe aqui também, ó. Então, essa classe aqui também ela é chamada de classe mediana. Então, se eu tivesse perguntado a vocês, dessa amostra que vocês estão vendo na tela de vocês, qual é a classe modal e qual é a classe mediana, a resposta seria, ó, eu conto sempre as classes em números ordinários. Só deixa eu colocar meu PC. Prontinho. O que eu quero dizer com conta as classes sempre com números ordinários? Eu não conto as classes assim, ó. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Conto as classes. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Para esse caso aqui, ó, classe modal e classe mediana. É a primeira, segunda, terceira classe é a classe modal. A terceira classe também é a classe mediana. Vamos lá, gente. Estou aberto a dúvidas agora, porque aí eu vou começar a fazer outro exercício lá com vocês. Dúvidas? Vocês estão me ouvindo, gente? Hello? Sim. Sim. Sim.
Sim. Ficou dúvidas nessa parte de classe modal e classe mediana, sim ou não? Na prática a gente resolve. Mas é verdade, as dúvidas sempre aparecem fazendo exercícios mesmo, né? Isso é normal. Na prova, então. É a hora que aparece mais dúvida. Então, aqui, conforme o Felipe pediu, ó, a amplitude de cada classe é determinada pela amplitude total dividido pelo número de classes. Por que eu faço a divisão? Ó, vamos lá. A fórmula de Sturges, ela me dá um número de classes. Aí vamos supor que eu tenho uma amplitude de 20 para colocar em 5 classes. Se eu tenho amplitude de 20 para colocar em 5 classes, é evidente que basta que eu divida 20 por 5 e aí eu tenho quanto vai de classe em classe. Para isso ficar mais claro, eu vou colocar o exercício aqui um exercício para nós fazermos aqui juntos. Essa parte aqui da frequência absoluta, aliás, ela está compartilhando com vocês. Vocês estão vendo a lista aí agora, né, gente? A primeira lista que vai para vocês daqui a pouco já. Ela que vocês estão vendo na tela de vocês aí, né? Ainda não. Tá aparecendo o PowerPoint. Tá aparecendo slide. Aparecendo slide, hein? Peraí. Agora tá aparecendo o corte maroto. Agora apareceu a lista? Sim. Apareceu. Joia, eu vou tirar. Essa primeira coluninha aí, que é o F-icha, conhecido também como frequência absoluta, ou simplesmente F, é tranquilo para vocês construírem, né? Vocês lembram lá da aula passada que é só literalmente contar quantos tem entre 10 e 16, tudo para esses outros aqui, e construí-lo, né? Lembrando que na aula que vem nós tiraremos dúvida em relação a essas listas, mas aí eu vou fazer junto com vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa lista, essa tabela que está aqui, vou colocar esse exercício junto com vocês lá no PowerPoint e nós vamos começar a resolvê-los juntos, tá? Professor, desculpa interromper aí. Tem pessoas com dúvida no chat. Tem pessoa com dúvida lá no chat? Ah, deve estar sem microfone, né? Peraí que eu vou olhar o chat. Peraí que já vou lá olhar o chat. Já. O senhor quer que fale aqui? Eu acabei de abrir o chat aqui. Ah, beleza. Professor, eu não entendi por que é 50,5 e não 50, seria metade de 100. É porque assim, ó, Tainá, lembra que quando o número de elementos da amostra é par, eu não tenho o número central? Aí quando eu não tenho o número central, eu tenho que pegar os dois que ficam no meio, somar e dividir por 2. Se eu olhasse para 50 elementos enfileirados, deixa eu ver a minha câmera aqui para vocês de novo. Se eu olhasse para 50 elementos enfileirados, eu perceberia como o número é par, não há um meio certinho entre os dois. Vou ficar 2 no meio. Eu teria que pegar esses dois, somar e dividir por 2. É por isso que dá 50,5, exatamente o meio de uma amostra com 50. Retirada. Dúvida, Tainá? Manda para mim pelo chat aí, por favor. Ah, entendeu. Porque 50 é par, né? Sempre que o número de uma amostra for par, a mediana é um número quebrado, sempre, porque ele é um número que fica entre um e outro. Voltando aqui para vocês, então, deixa eu só pegar rapidão aqui o exercício e depois eu vou passá-lo lá para o PowerPoint e nós resolveremos juntos. Ou começaremos a resolver juntos. Já vou compartilhar de novo o PowerPoint aí com vocês, tá, galera? Inclusive, Professor, quando der, posta essa aula o mais rápido possível, porque eu vou ver ela umas 10 vezes. Posso sim, tá, Felipe? Deixa só ele me liberar lá. Mas vocês vão ver, é a mesma coisa do outro, não é difícil fazer essa parte de tabela de distribuição de frequência, não. Vocês estão vendo meu PowerPoint lá? Sim. Então, ó, peguei o exercício de lá do Word e trouxe ele para cá.
Então vamos lá. O que o exercício nos pede aqui, ó? Para que nós determinemos as frequências relativas. O que são frequências relativas? É simplesmente pegar esses valores que aí estão e convertê-los numa coluna com com os valores em percentuais. Isso que é frequência relativa. Vou começar a construir aqui com vocês, ó. Vou construir aqui embaixo do meu desenho aqui. Esse PowerPoint vai permitir construir aqui. Trazer aqui, vou construir aqui, ó. Frequência relativa. Primeiro, determino qual o total da minha amostra lá, ou seja, vou somar 3 mais 10 mais 35, 3 mais 10 mais 35, mais 19, mais 9, mais 5. Foram 81 elementos analisados nessa amostra. 81 eixos usinados, 81 diâmetros de eixos usinados aí, certo? 81. Então, vou começar a determinar a frequência relativa. Escrevo lá no início, a frequência relativa, coloco que eu já quero os valores em porcentagem. Vou começar a minha coluna escrevendo aqui embaixo. Ó. Quem será a primeira? Lembrando que é um total de 81. Ó. 3 dividido por 81 e o resultado vezes 100 para já sair em porcentagem. 3,70%. 3,7%. Lembrando que eu não tenho como fazer isso agora, mas essa coluna estaria aqui do lado, tá, galera? A coluna frequência relativa estaria aqui do lado, ó. Do ladinho da frequência absoluta aqui, ó. 3,7, então seria esse daqui da primeira classe, ó. Depois o próximo. 10 dividido por 81 e o resultado vezes 100. 12,34. O próximo, ó. 35 dividido por 81 e o resultado vezes 100 para ser em porcentagem. 43,21%. O próximo, ó, 19 dividido por 81 e o resultado vezes 100 para sair em porcentagem, ó, 23,45%. O próximo, ó, 9 dividido por 81. Essa é a frequência. Vezes 100, frequência relativa. 11,11%. Lembrando que essa coluna que estou criando aqui, ela apareceria numa próxima coluna aqui no exercício de vocês, que receberia o nome frequência relativa. Ó. Aqui a frequência absoluta é o FI. Vocês estão entendendo isso? Seria a próxima coluna que eu colocaria aqui do ladinho. É igual esse exercício aqui, ó. Seria essa coluna que eu colocaria aqui do ladinho, ó. Certo. Estou construindo aqui. O próximo é 5, ó. 5 dividido por 81 e o resultado vezes 100 para sair em porcentagem. Tá dando 6,17. Não preciso colocar os símbolos de porcentagem, porque já está aqui em cima na coluna. Beleza, completei essa. Aí, conforme bem lembrado, a próxima coluna seria frequência acumulada. Fão, aqui é Finho, tá? F minúsculo, ó, porque é só frequência relativa. Fão sempre vai se referir a acumulada. Frequência absoluta acumulada. Como é que eu faço? Vou colocar aqui, ó, seria a próxima coluninha ali. Como é que eu faço esse, ó? Repito o primeiro, 3. Aí venho somando, ó. 3 mais 10. O próximo aqui embaixo é o 13. Aí, ó. 13 mais 35, 48. O próximo é 48. 48 mais 19, 67. Então, 67 aqui, ó. 67 mais 9, 86. Opa, 76. 76 mais 5, qual o total que nós tínhamos calculado antes ali, ó? 81. Já completei os dois próximos aqui, ó. Aí ele tá pedindo, ó, as frequências relativas, tá aqui. A frequência acumulada
Tá aqui também, ó, a frequência acumulada nesse exercício. Aí ele está pedindo a média. A média eu ainda vou ensinar para vocês como é que calcula. Aqui depois já vou corrigir lá, que não é a moda, é a classe modal. Qual é a classe que mais se repete aqui, ó? Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Esse classe modal aqui é só escrever. Terceira classe. Classe mediana. Quantos elementos tem? Não são 81 elementos na minha amostra? Então, o que divide em 40 para um lado e 40 por outro é o 41. Aonde está o 41? Para determinar a classe mediana, eu sempre olho aqui para a frequência acumulada. Ó. Até aqui estão os 3 primeiros. Do 4 até o 13 está aqui. Do 14 até o 48 está aqui, ó. Aqui está do 14 até o 48. Opa, a média é o 41. Aliás, a mediana. Se aqui está do 14 até o 48, então a classe mediana também está aqui na terceira classe, ó. Pronto, resolvemos o exercício inteiro. Determinamos as frequências relativas. Só vai faltar esse que eu vou explicar na sequência aqui, tá? Os pontos médios das classes. Eu vou explicar os pontos médios da classe junto com a média, que eu acho que só explicar o ponto médio da classe não vai adiantar. Então, essa Professor, da classe eu deixei em branco por enquanto. Pois não, Ayla? eu não entendi a mediana. A mediana? É, Tá, vamos lá. Deixa eu ver alguma coisa aqui para conseguir te explicar. Ó. São 80. Aqui tem 81 elementos, né? sim. Ó, vou colocar 81 Is aqui, tá? 2, 3, 4, 5. Espera aí que eu perdi a conta. 1, 2, 3. Ao invés de 81, vou colocar 51 por questões óbvias, tá? Para a gente não ficar perdendo. Imaginemos que fosse 51. Então, esses são 51 elementos da uma amostra. Vamos imaginar que fosse 51 crianças de uma sala de aula cujas idades foram recolhidas. Qual seria a mediana? Mediana é sempre o valor que fica no meio, que divide isso em duas partes iguais. Aqui tem 51. Qual é o número que dividiria isso em duas partes iguais? Para dividir isso, se tem 51 aqui, para dividir isso em 50 em partes iguais, seria esse valor aqui, ó. Vou deixar lá em negrito, ó. Seria o 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Esse cara aqui, ó, vou deixar em negrito, sublinhado, e aqui, ó, ele está dividindo a amostra em partes iguais. A quantidade que tem aqui é exatamente a quantidade que tem aqui desse outro lado, ó. Ah, sim, professor, entendi. É porque eu tava confundindo. Eu pensei que nessa tabela fazia diferente a mediana, mas agora eu já entendi. Obrigada. Não é a mesma coisa. Eu só vou Tá bom. colocar uma fórmula aqui para vocês não terem que ficar contando desse jeito, para vocês identificarem direto quem é a mediana, tá? Olha Tá só, bom. se eu tivesse uma amostra, apesar de eu estar exibindo a minha tela aqui, vocês conseguem me ver aí também, né, pessoal? Sim. Ó, imaginem que eu tenho uma amostra de apenas 3 elementos. Quem seria a mediana? Esse cara do meio aqui. Vocês concordam comigo? Seria o 2 aqui, ó. Olha para os meus dedos aqui. Se eu tivesse uma amostra com 5 elementos, quem seria o cara que fica no meio? Ó? Seria de novo esse aqui, ó. 2 para um lado, 2 para o outro. Certo? Observem, ó, se eu tenho 5, a mediana é o 3. Se eu tenho 3, a mediana é o 2. A posição da mediana.
Em estatística, como é que nós determinamos a posição da mediana? Será que toda hora eu vou ter que ficar fazendo palitinho desse jeito, contando? Claro que não. A matemática determina isso para mim, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Posição da mediana. É só para determinar a posição dela, ó. É o número de elementos de uma amostra mais o resultado disso, por isso vou colocar entre parênteses, número de elementos mais o resultado disso, dividido por 2. Sempre que eu faço essa continha, dividido por 2. Sempre que eu faço a continha, eu determino a posição da minha mediana. Por exemplo, ó, de novo, para uma mediana, para uma amostra só de 3 elementos, ó, eu já sei que o elemento central é o elemento de número 2, mas eu não quero ficar olhando para palitinhos ou para dedos para determinar. Vou usar essa fórmula aqui, ó. Quantos elementos tem a minha amostra? 3. Mais 4. Dividido por 2, 2. A minha mediana é a posição de número 2. E se eu tivesse 7, ó, onde está a mediana? A mediana estaria 7 mais 8, dividido por 2, 4. E de fato, ó, se eu tenho 7 elementos e eu pego primeiro, segundo, terceiro, quarto, esse cara aqui, ele divide em 3 para um lado e 3 para o outro, ó. Então, esse é um jeito mais fácil de vocês determinarem a posição da mediana. A partir da posição da mediana, eu consigo determinar qual é a classe mediana. Agora estou aberto só para dúvidas aí, pessoal. Dúvidas? Mas isso aí é só com número ímpar, no caso, né, professor? Não, com número par também dá, Felipe. Dá sempre, ó. Por exemplo, se eu tiver 20 elementos, eu já sei quando o número da minha amostra é par, a mediana fica bem no meio entre um elemento e outro, né? Imaginemos que tenhamos uma amostra com 20 elementos. 20 mais 21. 21 dividido por 2, 10,5. A posição da mediana é o 10,5. É o valor que está entre o 10 e o 11. É isso que significa 10,5. Então dá certo sempre, mesmo se o número for par ou ímpar. Dá certo sempre. Lembrando que a interpretação que fazemos para esse 10,5 quer dizer que é o valor que está entre o 10 e o 11. Se fosse 11,5, o valor que está entre o 11 e o 12. Assim sucessivamente. Entre a amostra de número 11 e a amostra de número 12. Gente, até aqui dúvidas? Ô, professor, Pois não. nessa última tabela que você estava fazendo, você pode mostrar de novo a mediana conforme a posição da mediana que você acabou de explicar? Posso sim. Vamos lá. Ó. Valeu. São 81 elementos na minha amostra, né? Olha lá, ó. O total sempre aparece no final da frequência acumulada aqui, ó. São 81 elementos na minha amostra. Então, o que eu faço? Ó? Eu vou pegar 81 mais 1, vai dar 82 e vou dividir por 2. Qual é a posição da minha mediana? A posição da minha mediana é o elemento de número 41. Na primeira classe aqui está o elemento que vai do número 1 até o número 3. Concorda comigo? Sim. No segunda classe aqui tá que vai, aqui já está do 1 até o 3. Ó. Na segunda classe está do 4 até o 13. Você concorda? Entendi agora. Nessa terceira está do 14 até o 48. Opa, a posição da minha mediana é o 41. Então, se aqui está do 14 até o 48, a mediana está aqui dentro. Ó. Essa é a classe mediana, a terceira classe. Ah, entendi agora. Entenderam? Entendi. É porque nunca vai contar o 13, vai ser como o senhor falou na última aula, vai ser sempre 13,999, aí a gente já pula para o próximo. Isso. E porque aqui, ó, esses números que estão aqui, eles vêm de contagem mesmo. São sempre números naturais, não números quebrados. Porque aqui é quantos elementos tem na minha amostra. Se tivesse aqui do lado e eu perguntasse quantos eixos contáveis mesmo, portanto, só podem ser números naturais. Tem diâmetro entre 10 e 16 milímetros. São 3 eixos. Quantos eixos estão entre 16 e 19 milímetros? 10 eixos. Então, esses números que aparecem na frequência absoluta e na frequência absoluta acumulada são sempre números naturais. São números que são advindos da contagem mesmo.
Na próxima aula eu vou dividir tudo isso daí em grupinhos para vocês, e vocês vão ver como dá para enxergar bem melhor o que acontece para além das fórmulas. A fórmula é essa, n mais 1 dividido por 2, mas de onde vem essa fórmula? Aí eu organizo para vocês aquele esquema de palitinho que eu já estava fazendo lá e divido em grupinhos, caso tenha ficado alguma dúvida ainda. Então, o que vocês não farão dessa primeira lista, que terminando a aula eu já vou colocar lá no grupo, é só a parte que se refere à média, tá, gente? Média e ponto médio da classe. Esse vocês não farão. Esse daí nós faremos na aula que vem. Eu queria muito que vocês disponibilizassem um tempo de vocês para mexer com essa lista, até porque é ela que eu vou pedir ao final do bimestre para avaliá-los. Vocês mexessem com ela para que na próxima aula vocês me trouxessem bastante, mas bastante dúvida mesmo, tá, gente? Tudo bem? Pode deixar, pode ter professor. certeza Não que vai vai sobrar ter. dúvida. professor. Não vai Tenho faltar é dúvida. certeza que não vai faltar. Eu gosto é de dúvida mesmo. Aham. Se prepare. Ô, professor, deixa eu te perguntar, porque o Rafael, deixa eu te perguntar, por que eu tirei 8 na sua prova, sendo que o meu resultado, pelo que eu andei pesquisando, estava igual ao de outros alunos? Peraí que eu vou ter que dar uma olhada caso a caso, tá, Rafael? A gente teve Tá. alguns casos lá de algumas fotos que ficaram faltando. Então foi a minha, deve ter ficado ruim que eu fiz a lápis, deve ter sido isso, então. É. Isso, Teve um caso que eu vou falar particularmente, o aluno ficou elegível, teve outros que eu Tá, entendeu. assim, tá? Aí eu Beleza. vou ter que estar olhando caso a caso. Se lembrar de olhar seu caso, me manda mensagem no particular depois, tá? Uhum. O garrancho daqui também, né, rapaz? Que é bom. Fez Tô no curso errado, devia estar fazendo medicina. Baixou lá e, putz, é esse resultado. Pessoal, vou ficando por aqui, tá bom? Firmeza. Tchau, tchau, Falou. galera. Cuidem É nóis. aí. Não esqueça Tchau, de curtir e professor. Boa compartilhar. noite. Obrigado, professor. Boa noite, Felipe. Boa noite, pastor. Com Deus É aí, nóis, galera. fica com Deus. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ayla. Boa noite, Rafaela. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Joyce. Tchau, tchau, gente. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Falou. Falou, galera. Tamo junto aí. Falou.